Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês aqui neste momento. Eu quero trazer uma pequena reflexão sobre oração como relacionamento, porque às vezes a gente olha para a oração como apenas uma programação da igreja semanal, né? Nós temos a reunião de oração em nossa igreja, geralmente ela acontece às terças-feiras, e a programação de oração ela é prejudicada porque às vezes você só olha para a oração reunião de oração como uma programação semanal que pertence à grade semanal da igreja, esquecendo que oração é um relacionamento. Eu quero, nessa primeira aula, que nós vamos ter uma sequência de aulas sobre oração, então nós vamos falar um pouco sobre oração como relacionamento, ok? Muito bem. A primeira questão que a gente precisa considerar é que nenhum cristão ora sozinho. Ninguém ora sozinho neste mundo, né? Nós oramos mesmo quando ora no seu quarto secreto, você não está orando sozinho. Lembra que Jesus ensinou sobre o quarto secreto da oração, né? Quando você quiser orar, chega em casa, tranca-te no teu quarto e teu pai em secreto te ouvirá a oração e te recompensará. Então a oração é primeiramente uma questão de eu preciso de um lugar solitário para orar, eu preciso de um local. Não, você não está num lugar solitário para orar. Qualquer local é o local da sua oração. Solitário ou não, ela é o seu, e ali é o seu lugar de oração. Então, nenhum cristão ele vai orar sozinho. Nenhum cristão, a oração como alguém já definiu no passado, oração é um diálogo com quem? Entre o crente e Deus. Então nunca será uma coisa sozinha. Sempre haverá outra pessoa ouvindo a sua oração. Sempre haverá outra pessoa com quem você estará conversando em oração. Então, oração, primeiro, é um exercício de relacionamento. As pessoas negligenciam a vida de oração na igreja porque esquecem que a oração é, primeiro e acima de tudo, um exercício de relacionamento. Nesse exercício de relacionamento, implica que eu tenho uma relação com o outro que está do meu lado, orando comigo no mesmo objetivo, na mesma finalidade, na mesma direção. Oração é esse relacionamento, essa via de mão dupla. Eu falo com Deus, Deus me ouve. Eu falo com Deus, Deus me atende. Deus fala comigo em oração, na leitura da palavra, através da oração, através do silêncio. Nós vemos isso na pessoa de Cristo, quando Cristo ora lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? A resposta de Deus foi silêncio. E esse silêncio de Deus é o silêncio que as nossas orações merecem. Todas as nossas orações merecem o silêncio de Deus, porque nós somos pecadores, nós naturalmente não temos uma comunhão direta com Deus. Esta comunhão ela é exclusivamente possibilitada pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário e mediada pela ação do Espírito Santo que habita em nós. É isso que aprendemos em Romanos 8, que é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, a primeira questão que você precisa considerar é que a oração é um exercício de relação, é um exercício relacional, é um exercício de relacionamento entre você e o seu Criador. Então, é Deus e nós, disponíveis em casa ou em qualquer outro lugar. Ou seja, quando eu chego em casa e quero orar a Deus, buscar a Deus, clamar ao Senhor, eu tenho um local para orar. Mas nem sempre estarei nesse momento disponível em casa, eu poderia estar em outro local. Então, essa é a questão primordial que a gente precisa considerar, ok? Então, devemos lembrar primeiro que o homem foi criado. Ele foi criado para quê? Para o relacionamento com o Criador. Criador e criatura se relacionam lá no Jardim do Éden. Lá em Gênesis capítulo 2, versos de 15 a 17, lembra-nos de que o pacto estabelecido há um relacionamento claro. Deus ele cria o homem, dá uma ordem ao homem, diz: olha, de todo fruto comereis livremente, exceto desta árvore, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Então, o fato de Deus estabelecer o pacto de obras naquele momento é o fato de Deus querer relacionamento com o homem. A Constituição de Westminster vai nos falar uma coisa interessante, vai dizer que a distância era tão grande entre o homem, a criatura e o Criador, que Deus se condescendeu. Deus decidiu vir até nós através de um pacto. E este pacto expressava esse relacionamento do homem com Deus. O fato de hoje poder conversar com Deus é em virtude do pacto da graça na pessoa de Cristo feito em relação a nós, e o véu do templo havia se rasgado de alto a baixo, me exemplificando e mostrando que agora eu tenho livre acesso a Deus através de Cristo. Então, oração é um relacionamento com Ele. É no relacionamento com Deus que nós podemos orar.
É nesse relacionamento com o Senhor que nós podemos buscar uma vida de oração, viver uma vida de oração, uma prática de oração. É no relacionamento com Deus que podemos, de fato, orar como nós aprendemos em Gênesis capítulo 3, verso 8. Diz que Deus vinha pela viração do dia conversar com o homem toda a tarde. Então Deus vinha ter um relacionamento com o homem. Conversar com a oração é isso, é você conversar com Deus, buscar a Deus. Ou como define o breve catecismo de Westminster na pergunta 98, que é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus. Então a outra questão é que na oração nós estamos sempre falando com Deus. Na oração você está sempre falando com alguém e esse alguém sempre é Deus. Não é necessariamente você falar com algum outro objeto, mas é Deus. Deus é o seu objeto de culto e o seu objeto de audição de oração, ok? E aí nós aprendemos no Pai Nosso essa expressão, Pai Nosso. Então implica no relacionamento do Pai e do Filho. Lá em Romanos capítulo 8, verso 16, vai nos lembrar que nós somos adotados como filho e nessa adoção como filho podemos orar, dizendo Abba Pai, porque nós temos agora um espírito livre de oração, de se aproximar de Deus, de chegar até Deus e dizer nosso Pai. O Senhor Jesus, quando ensina a oração dominical, a oração do Senhor, ele nos ensina esse direcionamento de relacionamento. Você se aproxima de Deus através da oração. E a conclusão que nós queremos terminar aqui com uma conclusão muito básica. Esta frase é do Dr. James Allen Parker, que escreveu naquele livro O Conhecimento de Deus. O Dr. Parker é um pastor anglicano e tem um material muito bom sobre vida cristã, piedade. É um escritor profícuo, muito conhecido no meio cristão evangélico e reformado. Homens que conhecem a Deus são, antes de tudo, homens de oração. Que Deus possa aplicar isso no nosso coração, que Deus possa manifestar a graça sobre a sua vida e nós nos encontramos no nosso próximo estudo sobre oração.